Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo esteja abençoando você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Ele continue a fazer isso, porque com certeza Ele já tem feito isso na sua vida. Bom, nesse vídeo de hoje, eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O que eu peço a você é só que compartilhe esse vídeo, pois com certeza ele poderá ajudar muitas pessoas. E assista o vídeo até o final. Deus fala no início, Deus fala no meio, e Deus fala na conclusão do vídeo. Amém? Então a gente vai falar hoje sobre você também pode andar sobre as águas. Então, antigamente, tivemos irmãos que sofreram muitas perseguições por causa do Evangelho de Jesus. E o pastor João Queiroz, pai do pastor Carlos, muitas vezes ele combateu com Frei Damião, porque Frei Damião os perseguia. Então temos conhecimento de outros que chegaram a ser algemados e presos. Hoje não se tem conhecimento de prisões por causa da fé de alguém em Cristo aqui no Brasil. Fora do Brasil, sim. Então, o Estado brasileiro ele é laico. E ele pune com prisão e discriminação por motivos religiosos. Por enquanto, ainda é assim. Se bem que não sei se é bom ou se é ruim. Pois sempre que a igreja foi perseguida em toda a história, ela cresceu, ela se expandiu. Então, a bem da verdade, se por um lado não existem presos em sistemas prisionais por causa da fé, por outro lado, existem milhares amargando em terríveis prisões por causa da incredulidade. Prisões espirituais. Se existe uma fé que vence o mundo, amados, existe também uma incredulidade que nos derrota e nos aprisiona. Não estamos aqui referindo-se aos descrentes, pois os descrentes naturalmente vivem em prisões espirituais. Mas há crentes, ou seja, há pessoas que um dia se posicionaram ao lado de Jesus e vivem amarguradas, afundadas nas prisões espirituais do desânimo, da autocomiseração, da ansiedade, da imoralidade, dos sentimentos, etc. A lista é vasta. O diabo ele tem conseguido manter assim muitos crentes inoperantes, uma vez que imobiliza-os nas prisões da incredulidade espiritual. Jesus está sempre pronto a ir ao encontro de todos os algemados espirituais. E em João 8,32, afirma que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto não significa dizer que é apenas a concordância voluntária com esta afirmação de conhecer a verdade e você será liberto. Fala de alguma coisa. Mas o conhecer a Jesus como a verdade que verdadeiramente liberta, abre todas as prisões espirituais. Se, pois, o Filho vos libertar, diz a palavra, verdadeiramente sereis livres. A gente vai ler um texto lá em Mateus, no capítulo 14, do 23 ao 33, muito conhecido, pregado em verso e prosa em todas as igrejas do Brasil. A gente vai ler esse
Mateus 14, do 23 a 33, para tirar deste texto algumas verdades libertadoras, nascidas em Jesus, que é a verdade que liberta em forma de carne. Diz assim o texto: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco com os discípulos já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amado, Jesus não apenas ordenou que eles entrassem no barco, praticamente os forçou a embarcar. Talvez porque não queriam deixá-lo. Mesmo assim, nenhum deles tinha dúvida que aquela era a vontade de Jesus, que eles entrassem no barco e seguissem viagem. Desta certeza surge um sentimento que aprisiona. Se eles estavam fazendo a vontade de Jesus, por que então passaram a enfrentar dificuldades? Quando estamos fazendo a vontade de Deus, as coisas não deveriam fluir de forma favorável? Muitos filhos de Deus que têm certeza de fazer a vontade de Deus são aprisionados espiritualmente pelo inimigo por esta prisão da dúvida e da amargura contra Deus. Mas existe uma verdade neste texto que dará libertação espiritual para todo filho de Deus que tem certeza de estar fazendo a sua vontade. Qual é a primeira verdade? No caminho da obediência iremos encontrar oposição. Quando nos colocamos no caminho da obediência, quando queremos andar afinados com a vontade de Deus, os ventos também sopram o contrário. A teologia da prosperidade, hoje tão propalada, ensina que a fidelidade a Deus traz consigo a eliminação de todos os males e problemas. Como via de consequência, quem está passando por problemas e aflições é porque certamente está em desobediência a Deus ou por não ter fé, diz a teologia da prosperidade. Esta teologia não traz novidade alguma, pois os amigos de Jó já tinham este pensamento, que a única explicação para o sofrimento de Jó, eles diziam, era porque Jó estava com pecado em sua vida. Jesus não prometeu àqueles que construíram sobre a rocha, ou seja, que obedecem a sua palavra, que não teriam problemas.
As tempestades, o transbordar dos rios e o ímpeto dos ventos significam problemas que vêm de alguma maneira sobre os que obedecem e sobre os que não obedecem também. Eles construíram a casa sobre a rocha e sofreram com as ações da natureza, mas sobre a rocha a casa não caiu. Do mesmo jeito, os que não construíram sobre a rocha, mas sobre a areia, sofreu as mesmas tempestades da natureza, mas caiu. Então a tempestade é a ação da natureza ferozmente agindo sobre a casa edificada e a não edificada sobre a rocha, foram iguais. A diferença foi que uma estava sobre a rocha. A grande diferença está nos resultados das tribulações. A casa edificada sobre a rocha, ela permanece inabalável, mas a que foi construída sobre a areia se desfaz totalmente. Então o verdadeiro cristão fica desempregado, sofre de câncer, pode ser assaltado, morto, violentado, pode perder bens, passar fome. Ele não está isento da tempestade. Então você pode perguntar, que vantagem existe em obedecer a Deus? A vantagem está exatamente em pertencer a Deus. Se eu tenho Deus, então que poderá me fazer o homem? O corpo, os bens, isso nada adianta diante da sublimidade de pertencer a Deus, porque eu posso perder todas essas coisas, mas Deus nunca me deixará perdê-lo, porque nada de bens dessa vida, de conforto dessa vida, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a moda hoje é que quando alguém está passando por alguma tempestade, fala-se logo em maldição hereditária e da necessidade de expulsar o passado ou da necessidade de se ter fé para sair da situação de sofrimento. Poucos obedecem à palavra de Deus quando diz, chorai com os que choram. A Bíblia não diz exortar os que choram, ou estimular os que choram, ou ainda aconselhar os que choram, mas chorar com os que choram. A prisão espiritual da dúvida e do desânimo é um terrível algoz, um terrível carrasco na vida de qualquer cristão. Preste bem atenção, João Batista, o primo de Jesus, o que pregava no deserto. Ele estava na prisão quando enviou mensageiros a Jesus para saber se Jesus era mesmo o Messias prometido. Por que ele mandou os seus discípulos ir a Jesus e perguntar isso? Porque João não conseguia conciliar em sua cabeça que Jesus era o Messias e ele estava atrás das grades. A sua compreensão não era maior do que a dos outros, pois esperava também a consumação imediata do reino messiânico. Esta tem sido também a prisão espiritual em que se encontram muitos cristãos que estão passando tribulações. Seus corações cheios de dúvidas e alguns chegam a ficar decepcionados com Deus. Por isso, amados, a primeira verdade, ela é libertadora. No caminho da obediência, iremos sim encontrar oposição. Suspeite-se daquelas pessoas que dizem sempre está tudo bem, que não sentem pressões ou perseguições. Na Piracema, os peixes nadam contrário à correnteza para fazer a desova acima do rio. Estas pessoas que negam as tribulações podem estar descendo nas correntezas e não subindo. Para descer, queridos, até peixe morto desce. Mas para subir, o peixe precisa estar vivo, e muito vivo para conseguir. Além do mais, precisa estar na fase produtiva da vida, para poder desovar e se multiplicar, cabeceira acima do rio. Nadando contra a maré. Nadando contra a correnteza. Foi este tipo de vida que Jesus nos prometeu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A segunda verdade que nós tiramos deste texto é que Jesus é soberano sobre todas as coisas.
Essa segunda verdade está contida no versículo 25. Na segunda vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. O objetivo de Jesus era ficar afastado para orar. De onde ele estava, ele sabia que os discípulos estavam passando por dificuldades. E bem poderia de lá onde ele estava, orando, acalmar a tempestade, para que eles atravessassem sem problemas. No entanto, não foi o que Jesus fez. Para mostrar essa segunda verdade que é soberana sobre todas as coisas. Jesus pode acalmar qualquer tipo de tempestade em nossa vida. Quer seja financeira, enfermidades, desajustes familiares, ou qualquer outra situação aflitiva que pode se abater sobre nós. No entanto, por que ele não faz? Porque ele quer que percebamos que ele é soberano sobre todas as coisas e que devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Através dessa verdade, ele quer que nos libertemos da prisão da ansiedade, que sutilmente penetra na nossa vida. Ela vem sob a forma de cuidado e vai afligindo até tomar proporções de medo, de pânico, insegurança e de depressão. No mundo atual, contemporâneo, a crise de ansiedade é um dos problemas mais angustiantes. E somente aqueles que conseguem ver Jesus andando sobre as ondas revoltas da história é quem pode realmente descansar nele quanto às tempestades. Agora, querido, você pode estar passando por alguma tempestade em sua vida. Reconhece a fragilidade de sua embarcação. Tudo ao seu redor é aterrorizante e o faz sentir-se absolutamente só no mar imenso da vida. No mar do nevoeiro você vê um vulto que não consegue divisar o que é, mas vem vitoriosamente sobre as águas tempestuosas. Há um grito dentro de você por pensar que é um fantasma, porque dentro de sua cabeça não passa a mínima possibilidade de alguém conseguir andar sobre as águas, principalmente em tempestade. Daí você ouve aquela voz tranquila de Jesus: não tenha medo. Mas a dúvida é tão terrível que ainda perguntamos: se és tu? Mas hoje Jesus está dizendo para mim e para você: vem! E nos mostra a terceira verdade gloriosa desse texto. Jesus nos convida a andar com ele sobre tudo o que possa estar nos afligindo. Pedro teve que descer do barco e pisar na água. Imagine só, a tempestade já era grande. Por mais frágil que fosse o barco, ainda era o local mais seguro naquele momento. Sair do barco seria uma loucura, humanamente falando, mas Pedro teve que descer do seu lugar de segurança e colocar-se inteiramente sob a palavra de Jesus: vem! Esta grande verdade quer dizer para mim e para você que sem Jesus nós não somos nada, mas com Cristo podemos andar sobre as águas. O objetivo de Jesus naquele momento não era acalmar tempestade alguma, mas mostrar aos discípulos, ao andar sobre as águas ameaçadoras. Hoje ele não quer livrar-nos das tribulações, mas ensinar-nos a andar vitoriosamente sobre elas, porque a tribulação, quando estivermos nessa terra, ela existirá. Mas tendo como ele rocha firme, mesmo sobre as ondas tempestuosas, poderemos andar. Deus tem a expectativa de que nós agradeçamos por tudo, até mesmo pelas coisas ruins que vêm sobre nós, isto é, fé e confiança no amor daquele que já nos deu a maior de todas as palavras de amor. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Esta verdade pode destrancar agora mesmo, a prisão espiritual da amargura contra Deus, por ele não fazer as coisas do nosso jeito. Deixe Deus ser Deus e fazer as coisas do jeito dele.
e poderemos experimentar um grande descanso em nossas almas. Mas ainda há uma quarta verdade nesse texto de Mateus capítulo 14. Está no verso 13 e 14. Está lá a quarta verdade. Quando fracassamos no nosso andar, Ele está pronto a restaurar-nos. Ao dar atenção à força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. Conosco acontece frequentemente. Quando tiramos os olhos do Senhor, percebemos com mais nitidez a tempestade, as circunstâncias contrárias, a força do vento, a força do inimigo, a força dos problemas, a nossa fraqueza. Aí, irmãos, é batata. Vamos começar a afundar. E, no mais das vezes, afundamos naquilo que em outras ocasiões já tínhamos andado vitoriosamente. Por isso temos que ter em mente Hebreus 12 e verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus. Duas prisões espirituais terríveis nos acometem quando tiramos os olhos de Jesus. É a prisão do desespero e a prisão da desistência. Mas hoje, se observarmos o texto e percebermos a palavra prontamente, teremos contínua esperança e nunca desistimos. Pedro, quando clamou por socorro, Jesus prontamente lhe estendeu a mão, levantou e colocou novamente no barco em segurança. Certo irmão, ele foi convidado a entregar uma palavra numa penitenciária. Foi então buscar o Senhor para que ele desse uma palavra que tocasse o coração daqueles homens endurecidos pelos crimes. Ao subir no palanque, o seu pé enroscou-se nos fios do som e ele levou um grande e sonoro tombo. Todos os presos caíram em gargalhada, geral. Eu teria saído correndo e não voltava mais se fosse olhar para as circunstâncias, disse ele. Mas o irmãozinho, cheio de confiança no Senhor, levantou-se limpando a roupa e com a viva palavra em seu coração. E falou para aqueles homens: amigos, qualquer pessoa está sujeita a cair, mas ninguém precisa ficar caído. A partir daquele momento, ele teve uma plateia presa nas palavras de vida que brotavam dos seus lábios. Ninguém precisa ficar caído. É só clamar por socorro que Jesus prontamente estenderá a mão. E uma nova caminhada poderá se iniciar. Se você está caindo ou afundando em alguma coisa da vida, clame por socorro. E prontamente o Senhor vai te levantar e te colocará a salvo, pronto para ouvir de novo o seu vem. E você poderá descer novamente do barco e andar com ele sobre qualquer onda ameaçadora. Portanto, meus queridos, fiquem certos em suas vidas que no caminho da obediência teremos oposição. Por isso não devemos nos deixar aprisionar espiritualmente pela amargura contra Deus, porque as coisas parecem não dar certo. Fiquem certos de que Jesus é soberano sobre todas as adversidades que nos afligem. Então, não nos deixemos abater pela prisão da dúvida e do desânimo. Fiquem certos de que Jesus nos convida a andar com Ele sobre tudo que possa estar nos afligindo. Por isso, não nos deixemos abater pela prisão espiritual da amargura contra Deus, por Ele não fazer as coisas do nosso jeito, mas do jeito dEle, porque Ele é quem sabe o após, Ele é quem sabe o amanhã. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita, por isso. Fiquem certos que, quando fracassamos por valorizar as circunstâncias, as adversidades, Jesus está pronto para nos restaurar. Não precisamos estar presos espiritualmente à insegurança, porque prontamente o Senhor nos estenderá a mão e uma nova caminhada se iniciará. Amém? Medite nessa palavra
Compartilhe com alguém em nome de Jesus. Você pode ajudar alguém com essa palavra. Deus que te abençoe.